Você já parou para pensar em quantas coisas incríveis e até inacreditáveis existem ao nosso redor? O mundo está repleto de fatos que parecem mentira, mas que são totalmente reais. E hoje você vai descobrir curiosidades tão bizarras, fascinantes e surpreendentes que talvez mude a forma como você enxerga o planeta, o corpo humano e até o universo. Então, se prepare, porque o que você vai ouvir agora vai mexer com sua cabeça. Vamos começar. Você sabia que os gêmeos podem nascer com meses de diferença? Parece impossível, mas já aconteceu. Em um caso raro na Irlanda, uma mulher deu à luz uma das filhas quase 4 meses antes da outra. A primeira nasceu prematura, enquanto a segunda esperou o tempo certo para vir ao mundo. Os médicos chamaram esse feito de um verdadeiro milagre da medicina moderna. Isso acontece quando o corpo da mãe continua mantendo uma das crianças no útero, mesmo após o parto da outra. Agora, falando em curiosidades do corpo humano, existe um fato que quase ninguém percebe. Você nunca sente o gosto de nada se a sua língua estiver seca. Pode tentar agora mesmo. Se você secar a língua com um papel e colocar um pedaço da sua comida favorita na boca, não vai sentir absolutamente nada. Isso acontece porque as papilas gustativas só funcionam quando o alimento é dissolvido na saliva. Sem ela, o cérebro não consegue captar os sabores. É como se o gosto simplesmente deixasse de existir. E aqui vai outra coisa curiosa. O recheio dos famosos chocolates Kit Kat é feito de outros Kit Kats. É isso mesmo. As barras que saem com defeitos na aparência, mas que ainda têm sabor perfeito, são trituradas e transformadas em uma pasta homogênea. Essa pasta é usada como recheio nas novas barras. Ou seja, dentro do seu Kit Kat pode haver vários outros Kit Kats que não deram muito certo visualmente. Agora, você sabia que o planeta Saturno flutuaria na água se houvesse um oceano grande o suficiente para comportá-lo? Parece absurdo, mas é verdade. Saturno é composto majoritariamente por gás, cerca de 94% de hidrogênio e 6% de hélio, tornando-o menos denso do que a água. Por isso, se existisse uma piscina gigantesca onde ele coubesse, o planeta simplesmente boiaria. Falando em planetas, o Sol guarda um segredo impressionante. Um fóton, ou seja, uma partícula de luz, leva em média mais de 40 mil anos para sair do núcleo do Sol até sua superfície. Mas depois que finalmente consegue escapar, ele percorre a distância entre o Sol e a Terra em apenas 8 minutos. É uma viagem de mais de 150 milhões de quilômetros, feita quase instantaneamente. E enquanto falamos de velocidade, sabia que a força que seus cadarços sofrem quando você anda é até 7 vezes maior que a força da gravidade? É por isso que eles vivem se desamarrando. Cada passo seu cria uma vibração intensa que vai afrouxando o nó até ele se soltar completamente. Mesmo que pareça que seus pés se movem suavemente, para os cadarços é como estar em uma montanha-russa. Agora, vamos falar sobre um fenômeno que acontece dentro dos seus próprios olhos. Já percebeu pontinhos brilhantes se movendo desordenadamente quando olha para o céu em um dia ensolarado? Eles parecem pequenas minhocas transparentes dançando na sua visão. Esses pontinhos, na verdade, são seus glóbulos brancos passando pelos capilares próximos à retina. Você literalmente está vendo seu próprio sangue em movimento. E se você achava que as estrelas do mar eram criaturas simples, se engana. Elas não têm cérebro centralizado. O sistema nervoso delas é espalhado pelos braços e, em vez de sangue, elas bombeiam água do mar através de seus corpos para transportar nutrientes. Isso significa que elas literalmente pensam com os braços. E por falar em pensar, o avestruz é um dos animais mais curiosos do planeta. Ele tem olhos tão grandes que cada um é maior que o próprio cérebro.
Isso faz com que, em situações de pânico, o animal corra em círculos descontroladamente, pois o cérebro pequeno não consegue processar todas as informações de perigo ao mesmo tempo. Mas se o avestruz tem um cérebro pequeno, há criaturas que têm o oposto. As aranhas minúsculas, por exemplo, possuem cérebros tão grandes que ocupam até 80% do corpo, chegando inclusive às patas. É como se o corpo fosse apenas uma extensão do cérebro, feito para controlar movimentos precisos e rápidos. Falando em coisas pequenas, o DNA humano é gigantesco. Se todas as fitas de DNA do seu corpo fossem desenroladas e colocadas em linha, elas se estenderiam por uma distância de mais de 100 bilhões de quilômetros, o suficiente para ir e voltar do Sol várias vezes. E tudo isso está dentro das suas células microscópicas. Agora, vamos dar um mergulho na biologia marinha. A lula gigante tem um cérebro minúsculo, mas com um formato curioso. Ele parece um danete. O esôfago, por onde a comida passa, atravessa o meio desse cérebro. Isso significa que, se ela engolir um pedaço muito grande de alimento, pode literalmente danificar o próprio cérebro enquanto come. As sanguessugas também são incríveis. Elas possuem 32 segmentos corporais, e cada um tem seu próprio conjunto de nervos, quase como pequenos cérebros. Além disso, elas têm 10 estômagos e 5 pares de olhos. É uma estrutura corporal que parece saída de um filme de ficção científica. Agora, vamos falar de algo que pouca gente imagina. Antes da televisão colorida surgir, por volta dos anos 50, cerca de 75% das pessoas afirmavam que sonhavam em preto e branco. Hoje, apenas 12% dizem o mesmo. Os cientistas acreditam que isso acontece porque a percepção de cor nos sonhos está relacionada às experiências visuais que temos quando estamos acordados. Pessoas que cresceram assistindo TV colorida também sonham em cores. E aqui vai mais uma curiosidade incrível. O som de chiado que você ouvia em televisões antigas, quando ficavam fora de sintonia, contém um pequeno eco do Big Bang. Cerca de 1% desse ruído vem da radiação cósmica de fundo, o resíduo da explosão que criou o universo há 13 bilhões e 800 milhões de anos. Em outras palavras, cada vez que você ouvia aquele chiado, estava literalmente ouvindo o som do nascimento do universo. E falando em nascimentos, você sabia que todas as pessoas começam a vida com o mesmo conjunto de características básicas? Durante o desenvolvimento fetal, todos os embriões humanos têm uma pequena cauda e guelras, como os peixes. Só depois, durante a gestação, esses traços desaparecem à medida que o corpo humano toma forma. Agora, um fato que poucos conhecem. Os flamingos parecem ter os joelhos dobrados para trás, mas o que vemos não são os joelhos, e sim os tornozelos. Os joelhos verdadeiros ficam escondidos sob as penas, perto do corpo. E além disso, essas aves passam a maior parte do tempo literalmente andando na ponta dos pés. Outro fato curioso é sobre as maçãs que você compra no supermercado. Elas podem ter sido colhidas há mais de 6 meses. Isso mesmo. Depois da colheita, as frutas são armazenadas em câmaras frias, com controle de oxigênio para retardar o amadurecimento. E só depois de muitos meses elas chegam às prateleiras. Então, aquela maçã com aparência fresca pode ser bem mais velha do que você imagina. E se você acha que o corpo humano é previsível, pense de novo. Quando respiramos, uma narina sempre trabalha mais do que a outra. A cada 15 minutos, aproximadamente, elas alternam funções. Isso é controlado automaticamente pelo cérebro e ajuda a manter o equilíbrio da umidade e da temperatura do ar que entra no corpo. Você sabia que as crianças que nascem prematuras têm o dobro de chance de serem canhotas? Estudos indicam que o desenvolvimento neurológico antes do tempo pode afetar a dominância cerebral,
fazendo com que mais prematuros usem a mão esquerda. Agora, uma curiosidade sobre as preguiças. Embora sejam conhecidas por se moverem devagar, elas são excelentes nadadoras. Quando entram na água, conseguem prender a respiração por até 40 minutos, reduzindo os batimentos cardíacos a 1/3 do ritmo normal. Isso ajuda a economizar energia e escapar de predadores. E as lagostas? Você sabia que elas sentem o gosto das coisas com os pelos das garras? É isso mesmo. Esses pelos sensoriais funcionam como papilas gustativas e permitem que o animal prove a água ao redor e sinta se há comida ou perigo. Além disso, os dentes das lagostas ficam dentro do estômago. Outro fato fascinante: o tatu-galinha sempre dá à luz 4 filhotes geneticamente idênticos. São como clones perfeitos uns dos outros. Após o nascimento, eles ficam com a mãe por cerca de 6 meses antes de partirem para viver suas próprias aventuras. E acredite se quiser, existe uma fobia para praticamente tudo. A medicina reconhece mais de 400 tipos diferentes de fobias, desde as mais conhecidas como o medo de altura, até as mais bizarras como a pogonofobia, que é o medo de barbas, e a octofobia, que é o medo de abrir os olhos. Você sabia que quando não está usando a língua, ela fica naturalmente colada no céu da boca? A maioria das pessoas nem percebe, mas é assim que o corpo mantém a musculatura da língua relaxada e pronta para a fala. E aqui vai mais uma daquelas curiosidades que desafiam a lógica. Se existisse um corpo de água grande o suficiente para caber o planeta Saturno, ele flutuaria como um enorme balão gasoso. A densidade dele é tão baixa que, em teoria, seria o único planeta do Sistema Solar capaz de boiar em um oceano gigante. Agora, falando sobre estrelas, o universo é tão vasto que a luz de algumas delas leva milhões de anos para chegar até nós. Isso significa que quando olhamos para o céu, na verdade estamos vendo o passado. Algumas dessas estrelas já podem até ter morrido, mas sua luz ainda viaja pelo espaço, mostrando como elas eram milhões de anos atrás. E por fim, você sabia que cerca de 70% do oxigênio que respiramos não vem das árvores, mas do mar? Ele é produzido por minúsculas algas, chamadas fitoplânctons. Elas vivem na superfície dos oceanos e transformam luz solar e dióxido de carbono em oxigênio. Ou seja, os verdadeiros pulmões da Terra estão debaixo d'água. O mundo está cheio de curiosidades incríveis, e quanto mais aprendemos sobre ele, mais percebemos que sabemos muito pouco. Do funcionamento misterioso do corpo humano aos segredos do espaço profundo, há sempre algo novo esperando para ser descoberto. Então, da próxima vez que você olhar para o céu, comer uma fruta ou simplesmente respirar, lembre-se, há um universo inteiro de coisas extraordinárias acontecendo ao seu redor, mesmo que você não perceba. Se você gostou desse mergulho no lado fascinante da realidade, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal Fatos Curiosos, porque o mundo é muito maior e mais misterioso do que parece.